Gonçalo Ribeiro Teles esteve no seu habitual espaço de comentário político e disse basicamente que o problema do Chega com os imigrantes não é se há legalidade ou ilegalidade no processo, é no próprio imigrante e que até se defendia a caça aos imigrantes e etc. E portanto, vamos assistir a este comentário, porque eu da minha parte não sinto nada que tenha que se perseguir seja quem for, não acho mesmo que tenha que se fazer mal a seja quem for, mas acho que é um conjunto de pessoas que terão que voltar ao seu país e, enfim, acho que não é preciso fazer mal a ninguém para devolver as pessoas ao seu país. Vamos ouvir esta intervenção. Bem sei que o vídeo está a sair tarde e é sexta-feira. Não fui para os copos. Estive com uma agenda, enfim, complicada no sentido de preenchida, até pela minha candidatura em Sintra, que terão novidades em breve sobre ela. Mas vamos ouvir e faremos uns comentários. Assim, a questão da lei dos estrangeiros, o Chega não aceita esta nova versão, obviamente não sabemos ainda o sentido de voto, mas poderá colocar aqui o Governo numa situação complicada, já que era precisamente o Chega que dava esse apoio na primeira versão. Sim, bom, eu acho que o Chega não aceitar não é um pormenor, quer dizer, posiciona muito o partido como um partido, a meu ver, que não respeita as instituições, e isso é perigoso para Portugal e é importante nós termos consciência disso. O Chega, ao não aceitar, e o André Ventura ao reagir ontem como reagiu no Parlamento, é alguém que acha que quem manda deve estar acima das instituições, e isso é perigosíssimo, e sobretudo quando nós temos em conta o que era esta medida, que era a questão do reagrupamento familiar, que há este recuo agora do Governo por causa do Tribunal Constitucional, de realmente dos filhos poderem vir de forma praticamente imediata, mal o imigrante esteja no país. Isto a muitos de nós parecia óbvio e natural, até porque isto para a integração dos imigrantes era totalmente prejudicial, não fazia sentido nenhum. O Gonçalo Ribeiro Teles insiste em falar na situação da imigração como se ela estivesse normalizada. Ou seja, um imigrante, numa circunstância em que, enfim, vamos pôr isto em números baixíssimos para se perceber, se tivermos 100 imigrantes e 100 imigrantes pedirem o reagrupamento familiar e trouxerem 3 pessoas cada um, passamos para 300 imigrantes. Portanto, números razoáveis mesmo com o reagrupamento familiar. Enfim, são 300 imigrantes, não é? Portanto, não são 20% da população residente. Isto é um ponto. E, portanto, o reagrupamento familiar também não é um fenómeno per si. Agora, não é um problema per si. Agora, se nós pedirmos o reagrupamento familiar de 3 pessoas, sendo 1,5 milhão de pessoas a fazer esse pedido, os portugueses tornam-se uma minoria na sua própria casa. E, portanto, é tão simples como isso. A suspensão do reagrupamento familiar que está a acontecer em alguns países da União Europeia, como é, por exemplo, a Áustria, se não me falha a memória, está a acontecer por questões excepcionais. 100 imigrantes a pedir o reagrupamento familiar e trouxerem 3 pessoas cada um, passam a ser 300 imigrantes. Enfim, 300 imigrantes não é um número que represente a possibilidade dos portugueses se tornarem uma minoria na sua casa. Não é? Portanto, é uma questão de noção de números razoáveis para a imigração. Não é uma questão aleatória de má vontade, de perseguição aos imigrantes. É uma questão de subsistência do povo português. É tão simples como isso. E há um conjunto de pessoas, nomeadamente com esta lei da nacionalidade absolutamente leviana, que adquirem um cartão de cidadão que diz português, não sabem falar português, não conhecem um pingo de história, não fizeram esforço para se adaptar, estiveram apenas a marcar passo nos 5 anos, alguns deles sem fazer nenhum, e recebem o cartão de cidadão. E depois chegam ao pé dessa pessoa que tem o cartão de cidadão a dizer português e dizem-lhe bom dia, e a pessoa não sabe responder. Caramba, que raio de português é que não sabe falar português? Não é? Que raio de português é esse? Que ser é esse que é um português e não sabe a língua? Não é? Caramba, que coisa difícil de perceber, honestamente. É uma questão de noção. Eu acho que a lei da nacionalidade é absolutamente leviana. Acho que podemos atribuir a nacionalidade, mas não é segundo estes critérios. Tão pouco. Acho que a lei da nacionalidade pode ser alterada e pode ser revista de forma a haver alguma razoabilidade nessa atribuição. E, portanto, vamos só ouvir a segunda parte porque isto é ainda pior. É verdade. Isto ainda fica pior.
Só que na lógica do Chega existe um bocadinho desta ideia de caça ao imigrante, como o André Ventura disse em Espanha, que é transversal, de dificultar a vida ao imigrante ao máximo. Eu não separo muito a ideia do Chega dos imigrantes legais ou ilegais. Eu acho que é importante regular a imigração e este governo tem procurado fazer isso. Eu acho que o anterior deixou isso por fazer e realmente havia um grande número de imigrantes ilegais, não tanto como se chegou a pintar, e os dados deste governo também demonstram isso. Agora, o Chega, neste momento, a bitola do Chega não é os legais ou os ilegais, é o imigrante em si. É importante perceber isso. O Chega quer perseguir os imigrantes e, portanto, não aceita nenhuma medida em que haja um recuo que vá ao encontro de direitos humanos, do mínimo que o país pede. E também é importante perceber outra coisa nisto do Chega, que é tudo aquilo que o Chega quer acaba por tornar o país pior. Bom, e foi esta a intervenção de Gonçalo Ribeiro Teles. Deixar só aqui algumas notas. Esta questão da caça ao imigrante é falso. Podem ver o discurso completo de André Ventura em Espanha e vão ver que caça ao imigrante não é mencionado. Até porque caça ao imigrante é uma forma de ver o que aconteceu em Espanha, que não é a forma de toda a gente, tão pouco das pessoas que lá estiveram. O que muitas pessoas relataram foi que houve confrontos de gangues de imigrantes e de locais nas ruas. Caça ao imigrante é uma forma de ver a coisa. E é uma forma enviesada de ver a coisa. Podem concordar, podem discordar de André Ventura. Agora, André Ventura não parabenizou uma caça indiscriminada aleatória a imigrantes nenhuns. Isso não aconteceu. E, portanto, não aconteceu porque isso é uma forma enviesada de ver o que aconteceu em Espanha e parte desse pressuposto para dar esta opinião. Esta questão dos legais ou dos ilegais, é preciso ter noção que se a legalização for algo tão banal, tendo em conta determinadas leis levianas, a legalização é irrelevante. Entendem isso? Portanto, se nós dissermos assim, para se legalizar, basta vir para Portugal. Independentemente de ter entrado ilegal ou não, e o Partido Socialista e o Partido Social Democrata legalizaram muitas pessoas que entraram ilegalmente, isso para mim é premiar a imigração ilegal. Entraram ilegais, têm que voltar ao seu país e, portanto, a legalização per si não garante uma situação regulada. Nós agora tínhamos aqui 400 mil pedidos e este governo deu legalização a uma boa parte deles. Isto significa que regulou a situação? Não, significa que acabou com processos pendentes, mas isso não significa que ela esteja regulada se temos 20% de população imigrante no país. Eu pergunto ao Gonçalo Ribeiro Teles, se estiverem todos legais, podem ser 120% da população em Portugal? Não sei, pergunto-lhe, se for esse o caso, se estiverem todos legais, podem ser 300% da população em Portugal? Acho que é uma pergunta que todos temos que fazer. E, portanto, também é uma questão de números e de sermos razoáveis neste debate, porque acho que também falta alguma noção na televisão portuguesa. Era isto que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Fico-vos muito grato que estejam desse lado. Deixem só o gosto neste vídeo e subscrevam o canal. Tem as minhas redes sociais, o MPOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.